Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Podemos sentar. Esse é um bom pode ali por mim? Pode. Pois eu devolvo ele ali para a plantinha. Bom dia, gente. Bom dia. Que bom que você veio. Belo sábado, um dia gostoso. Vamos rezar juntos, aprender juntos, tentar entender um pouco do desejo de Deus, pelo menos para 9 às 10 da manhã, que é o momento que eu vou estar aqui com vocês. Sou um dos 300 diáconos da Arquidiocese do Rio. Então, somos mais ou menos esse número, um pouquinho mais, alguns menos exercendo por conta da idade, da saúde. Faço parte de uma comunidade paroquial no bairro de Vista Alegre, no Vicariato Leopoldino. Você pegar a Avenida Brasil direto, aliás, ali entre Brasil e Dutra, tem o Trevo das Margaridas, tem um shoppingzinho, naquele shopping inclusive tem uma capela nossa. Você desceu ali a 4ª rua à esquerda, nossa paróquia de São Rafael. É a única paróquia com esse título do Arcanjo Rafael aqui na nossa diocese. Sou casado há 28 anos, trabalho todos os dias. Na última semana a gente começa a se preocupar com os boletos que chegam. Cuido de papai com 87, temos um filho de 22 que acabou de sair da faculdade agora, no final desse ano. Ou seja, minha vida é uma vida comum, como a de qualquer pai de família, mas que recebeu por graça um chamado à vocação ao diaconato. E nesse congresso, nesse encontro para as famílias, me deram um título. E eu queria começar perguntando a você: existe família perfeita? Não. Mas a gente pode construir uma família saudável. A perfeição a gente vai ter muita dificuldade, porque nós não somos perfeitos. Aliás, o matrimônio é algo tão sublime, que é um sonho daquele que é perfeito, para que pessoas imperfeitas possam vivê-lo. Então você imagina esse abismo. O sonho divino é a perfeição, ser perfeitos, ser santos. Esse é o desejo de Deus a nosso respeito. Porém, nós temos a inclinação, o próprio apóstolo Paulo vai chamar de concupiscência. Nós temos a marca do pecado, porém o sonho é de perfeição. E aí, esse é o desafio, é olhar para a vida familiar, para a vida conjugal, para a vida paterna, para a vida filial e entender que eu tenho uma meta, e essa meta se traduz por perfeição, mesmo com uma matéria-prima que não é perfeita, que somos nós. É esse o grande desafio. Então, como é que se atinge a perfeição numa construção civil? Nossa casa foi construída por papai num momento muito dolorido, um momento de muito aperto. Não era dolorido com saúde, todo mundo em paz, mas era um aperto financeiro muito grande. E papai trabalhava na construção civil. Então o que papai fez? Papai fez a casa dele. Quando ele percebeu que o namoro ia virar noivado, vocês pensam em morar onde? Eu falei: pai, nem pensamos ainda. Eu vou quebrar a casa aqui embaixo, vou fazer os alicerces e vou construir de vocês em cima. De bobo ele não tinha nada, sabendo que eu sou filho único, quem iria cuidar dele no final da história? E hoje ele usufrui da inteligência do matuto do interior de Pernambuco. Mas só que papai foi revestir a casa com piso. E revestiu a casa dele toda e a minha com piso. Só que naquela época, devido aos apertos, a qualidade do material que ele usou não era um material muito bom. Passados a casa dele 45 anos, o piso hoje está dando sinais de que realmente não era de melhor qualidade. Onde eu quero chegar com você? Assim é a nossa vida familiar. Hoje,
tudo que se oferece como matéria-prima para a construção da família. A gente que acompanha alguns jovens, celebra os matrimônios de alguns deles, a gente vai vendo que a matéria-prima que hoje está sendo oferecida como sendo a matéria-prima para a construção de um lar é uma matéria-prima deteriorada, não é um piso de primeira, que vai encontrar logo nos seus inícios dificuldades de sustentação, dificuldades até para fazer uma boa manutenção. Por quê? Porque hoje a estrutura que a gente vê na sociedade e no tempo que a gente está vivendo é a cultura do descartável. Hoje nós trocamos de celular, tem gente que troca de ano em ano. Tem gente que não consegue viver com um carro de 2023 em 2026. E essa cultura, quando ela recai e repousa sobre a família, onde no dia do sacramento do matrimônio nós oramos dizendo: não separe o homem o que Deus uniu, e que seja até a morte que separe. A gente vai vendo que a cultura familiar é uma cultura totalmente diferente da cultura do descartável que nós temos. Então, para buscar essa qualidade no material da nossa construção, eu queria que você olhasse para a família como essa cadeira. Se eu arrancar um pé dessa cadeira, você senta nela com segurança, sim ou não? Você pode até sentar, mas você não vai se deitar, como a maioria está encostado, porque você não tem segurança, porque vai faltar um dos pés. São Paulo, mesmo não tendo casado, São Paulo, mesmo não tendo constituído família, ele nos dá os 4 pés de seguranças para a construção de uma família. E se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você comigo rezasse esse texto de Efésios, capítulo 5. Vamos lá, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vou deixar a cadeira aqui, que ela vai nos ajudar. Existem alguns pilares onde a gente pode começar a edificar o nosso lar, literalmente vivendo à luz da vontade divina. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. O primeiro recado é dado ao marido. A gente vai ver que São Paulo atinge toda a família e, à luz deste ensinamento, nós conseguimos entender alguns outros demais que estão dentro do nosso cotidiano familiar. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Repete comigo: maridos. Não, só fala assim: maridos. Amor sacrificial. O que São Paulo está dizendo numa constituição familiar à luz de Cristo Jesus é que dentro de um lar onde foi constituída uma família, alguns possuem atributos que talvez não sejam exigidos na mesma estatura do outro. Significa que se o marido tem que amar a esposa, quem disse que a esposa não tem que amar o marido? Não, mas o amor do marido, ele deve ser testemunhado num grau diferenciado. Ah, mas eu não acho que são assim, porque os direitos são iguais, então eu vou te matricular em outro canto, você vai para lá, pega a sua bandeira, vá viver do seu jeitinho, mas não vá querer viver como cristão, porque como cristão nós somos chamados a um amor sacrificial. É aquele amor que sente alegria. O que Jesus disse ao arrancar do salmo para ele? Eis que venho com prazer fazer a sua vontade. Querido, eu não tenho prazer nenhum em morrer na cruz, viu? Onde ele encontrou esse prazer? Estar no centro da vontade de Deus. Quando nós buscamos viver a centralidade da vontade de Cristo Jesus, por meio dos ensinamentos da igreja, por meio das escrituras, por mais exigente que seja, a gente tem prazer, a gente tem júbilo, a gente se sente feliz. Aliás, eu acho que é hoje, né, o dia de Santa Joana d'Arc. Dia de Santa Joana d'Arc, uma das gigantes da nossa fé, o que deixava
aqueles homens do Circo Máximos e do Coliseu, irritadíssimos quando eles matavam os cristãos? É porque os cristãos entravam naquelas arenas para serem devorados sorrindo. Pô, como é que você vai matar alguém que morre com prazer? A guerra é insana. É mais ou menos o que os nossos bem distantes pensam hoje, os muçulmanos. Eu derrubo um prédio, eu morro, vou ter que levar 100 comigo. É a regra de morte deles. Nós não. E me ofereço como sacrifício, oblação, eu me entrego. Essa é a diferença. Então a primeira coisa que eu e você devemos aprender é o seguinte: nessas 4 bases da cadeira que São Paulo quer nos mostrar, a primeira que ele fala é para o marido. A primeira exigência da constituição da família, segundo São Paulo, olha só, meu irmão, se tu quer casar, tu tem que entender, casar com um cristão. Se você não quiser, meu filho, viva a sua vida, mas não vem me atrasar não, juízo. Se você quer casar com um cristão, é um amor de sacrifício. É um amor que, antes de olhar para a família e a esposa, vai olhar para a cruz de Cristo e vê-lo. E isso só é possível para quem tem fé. Falar isso em qualquer outro ambiente é um bater e voltar, é encontrar o eco nas suas palavras, porque o mundo não quer essa linguagem. O mundo, quando eu digo o mundo modo da gente viver, é muito mais fácil terceirizar a responsabilidade do que assumi-la como esposo, do que assumi-la como pai. A exigência masculina, ela é maior por razões óbvias. O próprio São Paulo vai falar que o marido é a cabeça da família. E a gente vê hoje um pouco disso. Ontem, falava com a irmã, a gente gosta muito de festa junina, e soubemos que num shoppingzinho lá perto de casa tinha uma. E nós fomos ao shopping para participar da festa junina num pátio, só para comer um negocinho diferente. É impressionante, eu não estou generalizando, mas a maioria das crianças estão acompanhadas das mães. A grande pergunta é: onde é que está o pai e o marido? Por isso é que a estatística ela é abismal. Para cada criança que vem para a igreja, ela só consegue trazer, no máximo, estourando, com muito esforço, 15% da família dela. Uma mulher, quando vem para a igreja, ela consegue, no máximo, sendo uma Santa Joana d'Arc, trazer 30%. Mas o pai e o marido, quando ele vem para a igreja voluntária, espontânea, e porque se encontrou com Deus, ele traz aproximadamente 90% da família. Me explica um trem desse? Isso é estatístico. Porque a figura masculina, quando bem vivida à luz do Evangelho, ela tem uma potência de influência. Aproveitando o shopping ontem, meu filho queria botar um nome na camisa do Brasil. Aí estamos lá, está um garotinho no shopping. Aí estava o pai, um de uns 11, 12, e o que estava botando também um nome na camisa, que era aniversário dele, fazendo 9. E os dois estavam colocando, graças a Deus o mundo ainda tem jeito, estava colocando número na camisa do Vasco. Obrigado, já tem jeito. E aí o pai, todo feliz, a mãe flamenguista. E meu filho está voltando à seleção do Brasil. Aí meu filho virou na hora, tem 22 anos. Lá em casa é do mesmo jeito. Meu pai é Vasco, eu sou Vasco, e minha mãe torce para esse time aí que eu nem pronuncio o nome. Não é só porque o pai gosta do futebol, é a potência da influência que está subentendida na cabeça de uma criança. É isso. Nós temos um Papa que dizia isso. Eu passava na igreja, meu pai se ajoelhava e eu não sabia por quê. Até eu crescer e entender que meu pai só se ajoelhava porque a quem ele se derrotava no ajoelhar-se era maior do que ele. Eu descobri: se é maior do que meu pai para o meu pai, tem que ser maior para mim do que eu. É a capacidade de influenciar. E o que a gente fala, a gente vê hoje, aquilo que a gente aplica à pessoa dos pastores da igreja.
Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso se aplica muito na vida paterna. Por quê? Hoje nós estamos vendo um desequilíbrio absurdo emocional na vida de alguns pequeninos por causa da ausência da figura masculina. Se a gente fosse fazer perguntas aqui e dar um microfone, as nossas referências masculinas não são perfeitas, mas a gente só botava a concha no feijão quando o vovô botava no dele. Vovô não deixava sentar na mesa sem camisa. Eram regras que vinham da masculinidade, que não feria em nada princípios, mas revelava um caráter bem formado. E aí São Paulo vai dizer: você quer uma família saudável? O primeiro pé da cadeira é um marido que sabe se sacrificar. É um pai que sabe se sacrificar. E ele vai dizendo com letras claras ao apóstolo São Paulo: maridos, amai. Amai com a exigência maiúscula deste verbo. Qual é a exigência mais maiúscula desse verbo? O amor da cruz, o amor do sacrifício, o amor que, quando tinha tudo para devolver o mal, ele opta por não deixar esse gatilho despertar dentro dele, e ele permanece oferecendo o bem, mesmo quando está na cruz. Basta você escutar as 7 palavras lá mencionadas. Repita comigo: aos maridos, Deus exige o amor de sacrifício. Deus exige o amor de sacrifício. Agora vem um outro pedaço desse texto que muitas das vezes nós não compreendemos, ou até usamos brincando para tentar. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o que nosso Senhor diz às mulheres. Quando Ele ama as nossas coisas para santificá-la, purificando pela água, assim os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Virando o texto, agora vou pegar o outro lado. Versículo 6: filhos, obedeceis, versículo 22, acima do 5, as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido, em uma tradução diz a cabeça, outro diz o chefe da mulher, como Cristo é o chefe, a cabeça da igreja, seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Olhe para cá. Ao marido, o amor de sacrifício. A palavra submissão na língua portuguesa, ela não reflete a essência do que o original deste texto escrito ao povo de Éfeso, São Paulo quis ensinar. Porque quando a gente olha a palavra submissão na nossa língua portuguesa, a gente está literalmente colocando apenas alguém abaixo. São Paulo fala que há uma missão, e nessa missão alguém sustenta. Eu vou traduzir o que eu entendo por uma mulher submissa ao seu marido. Meus pais foram casados 59 anos. E meu pai perderam um filho muito novinhos, e eles foram imigrantes aqui nessas terras ao chegar em 70 de Pernambuco. Meu pai precisou de todos os sacrifícios possíveis para poder ter uma estrutura familiar que não era só a composição de pessoas, ter um lugar para morar, um trabalho para sobreviver, bancar os estudos de um filho, manter uma casa, aquilo que é próprio da nossa existência. E minha mãe era aquela que sustentava toda a vida do meu pai, para que ele pudesse amar com um amor de sacrifício. Quem saía às 5, 4 da manhã era ele. Quem foi trabalhar de servente de obra quando chegou aqui foi ele. E ela, com a sua capacidade de administrar com o equilíbrio, não somente terreno, mas com o equilíbrio espiritual, toda a casa, ao ponto do meu pai falar: olha, está demais para a gente, vamos voltar, porque lá ao menos essa dificuldade a gente não passava. E minha mãe disse: não, nós não viemos para voltar, nós vendemos tudo porque nós queríamos ganhar a vida aqui, e nós só não voltamos por causa de minha mãe, porque ela era a que segurava a missão da família naquele momento. Esse sublime atributo feminino, ele está tendo. A gente, quando tem uma caixa d'água, né?
quando tem um furinho. Quando eu era mais novo, o papai disse assim: tem um ladrão na caixa d'água. O ladrão é aquele furinho que faz a água escoar por um lugar que não é o original. E geralmente você não sabe onde ele está fugindo. Hoje a gente tem alguns ladrões desta submissão da esposa, tentando diminuir o atributo feminino sob o argumento de que ela precisa ter uma elevação. Vou te dar um exemplo pequeno, se é que a gente pode chamar pequeno. A gente está nos últimos dias de maio, é isso? Maio é o mês de quem, gente? Maria. Para nós cristãos católicos. Mas se a gente fosse aqui no shopping, maio é o mês das mães. Por causa de Nossa Senhora, evidentemente. Muito provavelmente por causa de Fátima. Mas aí o olhar cristão. E o mundo não é cristão. Maio é tido como mês das mães, não é? Aliás, a mulher mais importante do mundo, ela não foi conhecida por nenhum atributo, por nenhuma bandeira levantada, mas por 3 letras. Theotokos, mãe de Deus. Ela foi reconhecida por ser mãe. Então, esse título, mãe, ele não precisa de nenhuma sustentação para lhe dar valor. Ele já possui um valor nele, intrínseco. Não tem. Olha, a mãe que trabalha muito, a mãe que é mãe solteira, a mãe que foi. Não. Mãe, 3 letras. E aí, a gente vive num país continental, sem, sei lá, quantos milhões de habitantes, já chegamos a 200? Por aí um pouquinho, né? A gente agora. O mês não acabou, foi nesse mês. O maior órgão que trata da sua saúde, Renata, ou Renato, ele pegou uma caderneta da gestante, onde ela vai lá fazer o seu pré-natal, onde ela vai fazer os seus exames que são necessários e indispensáveis para o bom andamento da gravidez. O maior órgão do Brasil tirou o nome mãe e grávida e colocou pessoa que gesta. Renato, você chegou em casa, você conviveu com sua mamãe, teve esse privilégio, conviveu? Qual era o nome dela? É viva ainda? Falecida, qual é o nome dela? Sônia. Dona Sônia está lá, café da manhã, você recém-casado, levando os netinhos, ela faz aquele café diferente que nunca fez para tu, ela vai fazer das netas. Aí o seu filhinho, sua filhinha chega assim, ao invés de falar bença avó, ou você bença mãe, bença pessoa que gesta. Irmão, se eu falo isso para minha mãe, a minha mãe tinha capacidade de jogar a Havaiana, e eu me escondi atrás do poste, a Havaiana fazia até curva para acertar a gente. Mas veja como a gente tem ladrões da submissão da mulher no lar. A gente pensa que é apenas uma nomenclatura, mas a vitória do mal, ultimamente, tem vindo justamente por causa dessa mudança cultural nas palavras. Isso seria um atributo para outro momento a gente bater papo. Mas tome muito cuidado, porque hoje a gente vai mudando alguns termos e nós cristãos vamos nos ajustando a estas mudanças e sem que a gente perceba, a gente vai deixando o ladrão na caixa d'água. E quando a gente vai ver, por que isso aqui invadiu o coração do meu filho? Por que minha filha foi seduzida ao ser atraída por esta realidade? A gente não percebeu que há um ladrão na caixa d'água que puxa tão a conta-gotas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Tem mineiro aqui, gente? Não, né? Tem. Se o diabo tivesse nascido no Brasil, ele era baiano mineiro. Porque ele não tem pressa. Ele vem a conta-gotas. Hoje é a pessoa que gesta. Daqui a pouco, aliás, a gente já vê outras realidades quando o assunto é a criança, a vida, a forma como é tratada. E aí a gente, depois que chama, a gente bota no papel e vira lei. E depois que vira lei, eu, diácono, não posso mais pregar a verdade da igreja de Jesus Cristo.
Por quê? Porque a realidade da igreja é contrária. Se eu pregar, eu sou punido. E nós já temos muitos sendo punidos por falarem a verdade. Dizia a irmã Elaine, eu não posso mais pegar a carta de São Paulo, Romanos, capítulo 1 e 2, e fazer uma pregação à luz do que São Paulo diz. Porque se eu fizer, eu receberei algumas punições por conta das leis. Lá está escrito: adorar uma criatura ao invés do Criador. Os homens entregaram seus corpos aos outros homens. Então, palavras de São Paulo. Eu não posso fazer interpretação disso. Porque se eu fizer, eu vou ganhar um adjetivo que é semântica, que a mudança da interpretação das palavras fez. Eu vou ser algum fóbico da vida. Por quê? Porque agora já não era mais a palavra, ela virou lei. E a lei nos tolhiu enquanto aqueles que creem numa verdade soberana. Então, esses dois primeiros pés da cadeira: marido, aprenda a se sacrificar como Jesus se sacrificou pela sua família. Então, eu jogo bola há 37 anos no mesmo time. A gente começou com jovens e hoje a gente joga, a gente chama de 50 a mais, mas a gente botou o nome na camisa, é subóbito. O nosso time agora, a próxima fase é jogar no time de São Pedro. E aí a gente joga no domingo de manhã, quando eu tenho tempo. Eu prefiro ir à missa das 9 com as crianças, mas vou lá, passo, para não perder o hábito. Amanhã é um dia especial, provavelmente deve estar no campo. Eu acabei o futebol às 10h30, 11 horas eu estou lavando o quintal, minha esposa está fazendo almoço. Eu tenho colegas sem nenhuma crítica pessoal, mas a escolha, eles saem do campo às 6 da tarde. Eu não posso, enquanto marido, achar que é normal eu passar o meu domingo depois de trabalhar a semana inteira longe da minha família. E aí a gente vai vendo que esse pé da masculinidade do marido, da potência de influência de um pai, ele está sendo deturpado. Casamento não é para criança, casamento é para homem. Quem quer ser? Eu canso de ver lá situações que chegam até a gente de crianças que se casaram, narcisistas, só pensam em si, não sabem sair do eu para nós e muito menos ir para a cruz, porque esse é o chamado de Deus. E a mulher é aquela que sustenta com a sua espiritualidade, com a sua fé e principalmente com a sua ternura. É só olhar para os traços da Virgem Maria e a gente vai entender. Os dois primeiros pés da cadeira familiar, segundo São Paulo, é o marido e a esposa. E aí vem o terceiro. Pega comigo Efésios, vamos sair de 5, vamos para o 6. Efésios, capítulo 6, logo em seguida, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. Repete comigo. Filhos, obediência. Eu com 56 anos não preciso dar satisfação ao meu pai, ainda mais ele tem Alzheimer. Se eu falar muito, eu estou indo no portão, ou estou indo na padaria, ou estou indo, para ele é a mesma coisa. Passa e pensa: pai, estou indo para a igreja. Se ele vai entender, não é mais comigo. O neurológico já não é mais comigo. A idade já não é mais comigo. Comigo se deve a obediência. O que eu chamo quem professa voto sabe o que é isso. Quando professa os três: obediência, castidade e pureza. Obedecer é sempre mais difícil. Sabe por quê? São Basílio, um santo da nossa igreja católica, diz que tem 3 tipos de obediência. A do mercenário: eu obedeço, o que eu ganho em troca? Eu vou te dizer, eu trabalho, eu tenho um patrão. Você tem que chegar aqui 9 da manhã e sair às 6. Eu obedeço. Quanto é o salário? Não é que seja errado no todo, mas você obedece porque você vai ter alguma coisa em troca. Eu vejo muitas das vezes: me dá o celular que eu te dou isso. Se minha mãe fosse viva, ela falar: me dá o celular porque eu quero o celular. Não tem instrumento. Repete comigo: obediência do mercenário. Obedece porque vai receber alguma coisa. Esse tipo de obediência, ela é até a alegria da recompensa
encontrar alegria no meu coração. Quando não me satisfazer mais, eu não obedeço mais. É a obediência pela troca. São Basílio vai dizer que existe uma segunda forma de obediência. A obediência pelo medo. No dia que o medo vai embora, eu não obedeço mais. Se uma é pela recompensa do mercenário, a outra é a obediência do escravo. Ele obedece, Basílio escreve literalmente isso, é a obediência do escravo. Ele obedece porque ele tem medo. Então, quando ele bater 56 anos, ele não precisa mais dizer ao pai ou à mãe o que está pensando da vida, porque ele é autônomo. E a obediência de filho, em nenhum momento as escrituras colocam limite de idade. Quando você completar 21 anos, ou quando você casar, ou você constituir sua família, a obediência para filiação é enquanto o pai e mãe estiver vivo. Aliás, o quarto mandamento é o único que traz uma promessa após dele. Por isso a gente está vendo essa confusão toda aí. Porque hoje já não é que não há obediência, não há nem respeito. A obediência é um outro nível. O respeito é o mínimo. E nós não as temos. Quando a gente olha o mundo que a gente está vivendo, um ambiente acadêmico como esse, eu imagino o quanto deve ter de pai e mãe dizendo o seguinte: ó, tenta você que eu já tentei e não consegui. A obediência do escravo é a que tem medo do chinelo. Mas um dia a gente descobre que o chinelo não dói tanto, ou eu posso correr dele. E aí a obediência desaparece. Repete comigo: obediência do escravo, obediência do mercenário. E aí São Basílio termina dizendo: há uma outra obediência, a obediência por amor. Carta, hino de São Paulo ao povo de Filipenses. Quando ele diz no capítulo 2, no versículo 11, ele não se prevalece de sua condição divina. É aquele, o grego chama de kenosis. Ele se rebaixa, humilhando-se a si mesmo, tornando-se obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre reverente todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua professa: Jesus Cristo é o Senhor. É o que São Paulo escreve ao povo de Filipenses. É a obediência de Cristo. E nós temos um alvo. Repito, nós não somos perfeitos, mas quem não tem meta fica satisfeito com qualquer itinerário. Quem não tem um alvo não tem caminho a seguir. A nossa meta é a perfeição familiar. Então, a obediência dos filhos deve se mirar na obediência de Cristo. E aí, a gente olha para o cenário que a gente vive hoje, onde nossas mães chamavam a gente por um assovio, ou um grito, e a gente distinguia na voz de 500, é ela. Ninguém se perdia em mercado. Mãe gritava na porta, pelo nome, a gente entendia, pelo cheiro, pelo timbre, pela passada. Hoje a gente, por conta de uma obediência ao ladrão da caixa d'água, a gente hoje tem uma outra forma. Que bom que o Papa Leão escreveu não essa semana, mas deu ao mundo essa semana um documento falando sobre a tecnologia e a inteligência artificial. E acredito que no mundo acadêmico isso é urgente. Você sabia que a Finlândia foi o primeiro país no mundo a colocar 100% o ensino infantil tecnológico no ano 2000? Foi o primeiro país. Mas foi o primeiro país a desconstruir o 100% tecnológico. Porque em 26 anos, sabe o que eles descobriram? Esse trem não é o que a gente pensava. Ele pode nos ajudar até certo ponto. E devolveu caderno, borracha, régua, aqueles tojos de madeira que ele tinha quando era pequeno, que tinha 3 compartimentos, para canetinha, para lápis de cor e para o lápis e a caneta, devolveu o analógico, para que eles pudessem entender que a tecnologia não atende todos os anseios da formação humana. É isso. Meu filho estudou 4 anos na universidade fazendo odontologia. Eu não comprei um caderno. Eu falei: Jesus, tem alguma coisa errada nesse trem. Não pode ser só PDF. Não pode ser só o celular. Mas aqui é. Aqui funciona assim. Funciona assim. E a gente descobre que, infelizmente, hoje esse mundo virtual trouxe um termo, até emburreceu. A gente, perdoe minha palavra, nem existe. A gente agora está importando
Traz esses termos para cá. Tudo que é de ruim a gente gosta de trazer para cá. Tem um termo chamado influencer. Ontem meu filho me mostrou, pai, olha só, a pessoa mais acompanhada no mundo digital no Brasil. A primeira é o Neymar, até por conta do momento. A segunda é uma influencer que eu não sabia quem ela era visualmente. Eu só sabia pelo nome que ela existia, mas não sabia quem ela era. Interessante é que ela se tornou famosa porque era casada com um moço. E ela se tornou mais famosa porque se divorciou do moço e se juntou com outro moço. Veja o que é influência no mundo familiar. E agora ela largou outro moço e já está com o pé de volta com outro moço. E tu já sabe quem é, que talvez seja influenciado por ela também. Onde eu quero chegar? Quem está nos influenciando? E não estou dizendo a mim, a você, os nossos filhos. Não precisa chegar tanto. Meus pais tiveram um filho, o nome de Manuel, o nome do meu avô paterno e meu avô materno. Papai e mamãe, lá a gente falava assim no norte, será que esse bebê vai vingar? Era assim, viver, porque parteira em casa, parteira, não tinha. E meu irmão morreu. Minha mãe ficou grávida de mim. 9 meses sem saber o nome. Ou isso, vai falar assim, nada. Isso não existe. Ninguém fica grávido naquela época. Não tinha o pré-natal era no máximo, fala 33. Era isso. E ninguém, os recursos de hoje, tu já sabe quantas batidas a criança está dando. Faz-se cirurgia no coração. E tu não sabe estado que diz que não é vida, mas faz cirurgia no coração. E mamãe grávida, que nome dá? Porque naquela época você só dava o nome homenageando alguém da família. Manel já morreu, não pode ser, mas é dos 2 avós. Meu pai foi batizado, recebeu a comunhão e foi crismado no mesmo dia pelo Frei Damião, santo, franciscano. Pernambuco andava pelas terras de lá da gente. E os frades franciscanos, eles passavam fazendo missão. Então eles chegavam aqui em Bento, vamos pegar aqui essa Madureira, pegar Campinho, vamos chegar aqui, Valqueire, vamos pegar Madureira, Bento Ribeiro, vamos fazer missão durante 30 dias. Vinham 10 freis e ficavam pelos lugares andando de jumento e tinha uma capela, uma casa que se abria, eles celebravam a missa, eles catequizavam. Tem criança que nasceu aqui comendo, dizendo, quem não é batizado? E eles batizavam e era assim. Você não vai rir não, né? E você que está vendo de casa não vai repostar não. Minha mãe não sabia meu nome. Os freis passaram. E nossa família lá, no Nordeste, década de 60, 70, todo católico. Todo católico. Os freis vão embora. Sabe aquele santinho? Uma oração, um papelzinho. Eles deixaram. E aí deixaram. Meu pai, matuto, muita dificuldade ele livre. Papai vai para o banheiro, leva um santinho para ler. Desde que o mundo é mundo, o homem gosta de ler no banheiro, né? Lá no santinho estava escrito assim: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Meu pai gritou: Maria, achei o nome do menino, se for homem. Eu me chamo Melquisedeque. Nada como uma ida no banheiro com um frei franciscano. Quem influencia a gente? Ao meu pai, quem influenciou foi a igreja, de um modo tão absurdo, mas foi. Hoje eu vou para a televisão. Qual é o nome do jogador, do artista, do cantor, do não sei o que da moda? Se eu te falar o que eu batizo de criança, e às vezes eu falo, gente, dá uma estranha nesse nome, é a junção de quantos nomes? A gente não vai mais para a Bíblia porque a gente não quer que a Bíblia nos influencie. A gente não vai mais para o sagrado porque a gente não quer que a vida dos santos. Agora tem uma coisa boa, na igreja, os jovens que estão se casando, esse ano, um Francisco, que era um nome de um idoso na nossa geração. Você não conhece nenhum jovem do nome Francisco, você conhece o seu Francisco, o dom da mercearia, não é verdade? É um nome que tem sido recorrente. Joaquim, pai de Nossa Senhora. E a gente vai percebendo os sinais da influência. Onde eu quero chegar? Aos que são filhos,
Os nossos maiores influenciadores são os nossos pais. O que a gente não puder aproveitar de bom, a gente aprende que vai ser influenciado para não repetir. Mas a gente hoje tem um universo tecnológico onde a gente vai aprender comportamento através dos ensinamentos dos outros. Repita comigo: marido, esposa, filhos. E agora vem o quarto pé da cadeira. Pega comigo, ainda no capítulo 6, versículo 4. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. O governo, quando eu digo governo, não estou falando de uma pessoa, não. Eu estou falando de estrutura, porque também não é de agora, não. É histórico. O governo não consegue cuidar dos aposentados com o INSS. Quer me ensinar a educar meu filho? Quer entrar na minha casa para dizer como eu tenho que educar meu filho? Vá para lá com essa ideia. Olha o quarto pé da cadeira. Já não é mais ao marido, já não é mais à esposa, já não é mais aos filhos, é aos pais. Família saudável sem esses 4 pés vai ser um pouco difícil de você encontrar. E aí tem um ditado popular que a gente diz, aliás, os jovens nem conhecem mais eles: na minha casa mando eu. Então, se você é uma pessoa cristã, os valores, o modo, a gente queria, eu de vez em quando escuto aí um negócio desse aqui, o Senhor me livra disso. Eu crio meu filho para o mundo, cria mesmo, porque eu não pertenço a esse mundo. Eu vi isso esses dias em São João 17. Eu crio meus filhos para Deus. Eu não vou tirar meu filho da faculdade, de uma profissão, porque ele vai ter que conviver com tudo. Não, mas os valores são cristãos. Diz São Paulo que o quarto pé da cadeira de uma família é relativo à forma como os pais conduzem seus filhos. O nosso filho estudou dos 6, primeiro contato da educação do nosso filho. 4 anos de idade, vamos matar uns professores e botar esse moleque. A gente não conseguia tirar a fralda do moleque de jeito nenhum. Colocamos na escola, a professora tirou a fralda em 2 semanas. Eu falei para minha mulher: tá vendo? Tudo é o dom e a habilidade. Mas ele ficou pouco tempo nesse jardinzinho e foi para um colégio de irmãs, Instituto Nossa Senhora das Dores, no bairro de Brasipina. Colocamos ele lá, critérios, bota lá, quem vai sofrer agora é a freira, deixa esse moleque tocar o terror lá no colégio. Só que no 5º ano era jardim, 6º ano, 1º ano, e nós inscrevemos o nosso filho no colégio Pedro II para o sorteio, e ele foi sorteado. Meu filho estudou dos 6 aos 17 no colégio Pedro II. E deixa eu te falar uma coisa: no Rio de Janeiro não existe colégio com maior ideologização do que o Pedro II. Foi o primeiro colégio no Brasil que o professor deu aula de saia. E eu fui lá interpelá-lo no bom sentido da palavra e falei: eu saio de saia contigo aqui, até o centro da cidade. Mas me diz por quê? Para ensinar ciências, para ensinar matemática, você precisa mudar as suas vestes. Não, eu sou casado. Não. Eu falei: ó, eu não toquei nesse assunto, você que está tocando. Eu só estou falando de roupa. Você conhece a estrutura do Pedro II? Meu filho passou 11 anos. Eu vou te dizer e vou resumir um fato que aconteceu. Foi a única vez que nós fomos chamados ao colégio à atenção. De repente toca o telefone naquela época. Olha, vocês precisam vir aqui que a gente vai conversar com vocês sobre o comportamento do Pedro Paulo. Eu já olhei para o moleque arrancando a alma. Eu falei: o que esse infeliz fez? Chegamos lá, ele tinha 7 anos de idade. Estava no 2º ano. Disse: olha, aconteceu um fato ontem, a professora faltou. E a gente tem uma dinâmica quando isso acontece. Foi um acontecimento de madrugada, todos desprevenidos. A gente não podia mandar as crianças para casa, mais variados bairros. Nós colocamos eles numa sala de teatro.
e fomos viver o lúdico naquela manhã, tentando pegar um aspecto da matéria que eles já tinham aprendido, e botamos lá, demos papel, botamos um filme, um desenho, e o seu filho foi o único que não quis participar, aproximadamente 30 alunos na sala. Eu falei, ele foi o único que não quis participar. Eu já estava a ponto de tirar o sapato. Aí eu falei, mas me explica a dinâmica. Ele não tocou no assunto. Olha, nós colocamos um DVD e ele foi o único que pediu papel e caneta e giz de cera. Mas eu não posso deslocar uma pessoa para ficar olhando seu filho com papel, caneta e giz de cera se 29 estão vendo a televisão. É uma pessoa para todo mundo, então ele tem que estar com todo mundo. Eu falei, tá bom. Aí chama o filho, estava na sala de aula. Eu falei, não, olha só, correção ela só é pública quando o erro é público. Mas se o erro é privado, não se corrige filho na frente de ninguém. Mas a direção da escola estava ali. Chama ele, chamou. Ele veio para a gente igual Jesus estava no Sinédrio. E até aí, na minha concepção, ele está equivocado, ele tem que participar. Aí, o diretor e a coordenadora pedagógica, olha, aí vem a correção. É um excelente aluno, é bom demais, mas esse mais faz o pai e a mãe arrancar os chinelos na hora, onde tiver, é verdade? Aí a gente quando colocou o desenho, ele não quis se socializar com os demais, falei, filho. Ele virou, pai, eu só não fiquei com eles porque a programação da televisão que eles colocaram é daquela pessoa que o Senhor e minha mãe disseram para não assistir. Mudou tudo. Qual é o seu nome, Roberto? Mudou tudo, Roberto. O chinelo voltou para o pé e o troféu começou a ser entregue. Porque o tempo que a gente gastou formando ele em casa foi suficiente para ele decidir quando nós não estamos presentes. Eu falei, você não quis ficar com o grupo porque o que estava sendo posto para ser visto era isso? O diretor, segue o baile. Segue o baile. Vou dizer para o senhor e vou dizer para ele. Aqui dentro você obedeça em tudo o que ele está dizendo, até ferir o que eu e ela ensinamos a você. Quando ferir, peça para nos chamar. Só isso. Beleza? Academicamente, tem hora, levanta a mão para pedir licença, pede para ir no banheiro, mandou sair, saia, mandou copiar, copia, obedece tudo. Feriu o que eu e sua mãe pode nos chamar. Pai, deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui diz que um dos 4 pés da cadeira é que o influencer do meu filho sou eu. Aí ele entrou na faculdade com 17. 1 ano de faculdade foi suficiente para fazer uns amiguinhos. No 2º ano me entra um rapaz, que eu nem sei o nome. O rapaz veio de um outro campus e viu a turma muito light. 2 meses de aula, o cara conseguiu marcar 4 datas de churrasco e festa. Aí meu filho chegou lá em casa, pai, vai ter um churrasco. 1 ano não teve nem almoço, já tem. Aí ele chegou um rapaz, onde ele mora? Com a idade. Toma um dinheiro, você vai para o churrasco? Não quero ir não, só estou contando. Eu falei, eu quero saber se você quer ir. Hoje, para arrancar a potência da educação familiar, basta uma frestinha no sol. Minha santinha, é que a gente vai ficando acima dos 18, o frio é mais intenso, né? Mas bateu um calorzinho assim gostoso, não bateu? Mas se ficar aí o dia inteiro, a senhora pula para ali daqui a pouco. Já está indo, eu sei, a senhora é esperta. Eu estou tentando sair dele ali, mas não está dando por causa da gravação. Sabe o que significa? Ele só precisa de uma frestinha para esquentar. Assim é o inferno. Ele não quer a porta inteira aberta. Basta uma brecha que ele entra e pronto. E aí, passou o tempo, eu falei, filho, cadê aquele moço do churrasco? Ih, pai, já não está mais na faculdade não. O cara só veio para fazer um vendaval com o formato de pensamento dele. E eu preciso entender que a minha capacidade de pai e de mãe, ela precisa ser mais eloquente quando eu não estiver do lado. Porque quando você estiver, o olho do dono aqui engorda. Você está ali, você espanta. Por que você acha que
um dos motivos da queda de Eva. Tem muitas explicações, algumas teológicas, mas eu não sou teólogo, eu não conheço, eu peço até perdão, eu não sei isso tudo de teologia, eu sou muito mais prático. Se Adão tivesse acordado com o cajado na mão, quando a serpente chegou, ele dava uma pancada na cabeça e a gente estava até hoje sem trabalhar. Mas não, o cara foi dormir. Quando o homem da casa dorme, irmão, é isso aí que acontece. Bastava ele estar lá, ó, ligadão. Aqui não, isso aqui é, ó, toque aqui na minha casa, ninguém toca. E a gente viu ruir uma família através do homicídio de 2 irmãos, porque um pai dormiu. E na teologia isso deve ser complicado, e eu nem sei explicar. Mas na minha cabeça é pai, mãe, você, o outro dono é que protege, e eles estão com acesso irrestrito a tudo desse mundo. Meu filho chegou lá em casa no ano passado, pai, vai ter um show do Bruno Mars, não ri de mim não. Eu não sabia quem era esse rapaz. Quem é? Aí ele botou a foto e falei, piorou. Ele canta tipo Michael Jackson, mas já está começando a chegar no meu mundo. Esse eu conheci, esse eu dancei Billie Jean na década de 80. Mas eles têm acesso irrestrito. A gente tem que falar sobre isso. Larga a mão de ser besta, teu filho tem 5 anos e já está sabendo de tudo. O que eu preciso? É entender que enquanto pai e mãe, eu preciso educá-los na lei do Senhor. É o 4º pé da cadeira. Com 7 anos, nosso filho foi ser coroinha. Com 17, ele era cerimoniário e falou assim, pai, não quero mais ser cerimoniário não. Tá bom, vai fazer o que da vida? Jogar bola? Não, eu toco violão, guitarra, eu vou para a equipe de liturgia. Hoje ele vai estar tocando, hoje, amanhã no retiro e hoje, na liturgia da missa. Diácono, mas nem sempre é tão fácil. É verdade, a gente precisa ser realista, mas eu preciso entender que isso é uma queda de braço. E para a gente caminhar para a conclusão e entender esses 4 pés da cadeira que São Paulo fala sobre constituição da família, eu queria te trazer uma notícia findando esse mês de maio, que você disse que é das mães, que é o de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho um amigo muito especial no céu. E esse amigo foi Papa. Eu nunca falei com ele, fica tranquilo. A minha amizade com ele é só de pensamento. São João Paulo II, ele precisou, no momento da história, escolher um cardeal para cuidar da família. Logo depois que ele foi eleito Papa. E ele escolhe um cardeal belga. E esse cardeal belga, exercendo o seu cardinalato numa cidade na Itália, ele falou assim, São João Paulo II, na época era João Paulo II, João Paulo II está me pedindo para eu arrumar a casinha dos movimentos familiares da igreja, que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Como é que foi um trem desse? Não tem. Você não vai deixar um uniforme em um negócio desse. O que ele fez? O cardeal, que de besta, não tinha nada, foi a Lúcia, uma das 3 videntes de Fátima, que era viva e por graça de Deus falava a nossa língua, e chegou para Lúcia e mandou uma carta. Ô Lúcia, eu te falar um negócio aqui, olha a encrenca que João Paulo II lhe colocou. O mundo em transformação, ele manda eu cuidar dos movimentos familiares da Igreja Católica em todos os continentes. Socorre aí. Lúcia escreve uma carta para ele, e ele leva a carta para São João Paulo II. Na carta, Lúcia, eu acredito que o cabeçalho da carta, toda notícia ruim começa com a notícia boa. Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Cafarra, era o nome dele, e tece elogio. Eu queria só lhe lembrar uma coisa, em 1917, quando a Virgem apareceu para a gente, o anjo de Portugal também apareceu, deu até a comunhão para a gente. Eu não entendi, foi nada. Mas lá foi revelada a minha Francisco Jacinta uma coisa sobre a família. E o cardeal, quando leu aquilo, ele quase cai para trás da cadeira e ficou tremendo se levaria ou não para São João Paulo II. Ela disse assim, por espírito, e eu queria que você repetisse uma frase desta belíssima carta, que
João Paulo II pediu ajuda a um cardeal para arrumar a casinha quando o assunto era família, e aí vieram, a partir da Familiares Consórcio, que é um documento anterior a ele, vieram os encontros mundiais da família. Não sei se você se lembra, o primeiro foi em Roma, o segundo foi aqui no Rio de Janeiro, em 1997, no Maracanã, no aterro do Flamengo. Eu tive o privilégio de lá estar. E ele vai pedir ajuda a Lúcia, a vidente de Fátima. E ele não pede ajuda, ele foi pedir oração. Reza por mim, eu acredito muito nos sinais de Fátima. Olha, e você é a vidente que está viva, pelo amor de Deus, reza por mim. Ele escreveu uma carta. Repete comigo. A última batalha entre o reino de Cristo e o reino de Satanás será no campo da família e no campo do matrimônio. Essa é uma das frases da vidente de Fátima para um cardeal que foi solicitado por um santo para olhar para a família. A última batalha não vai ser no campo da educação, no campo industrial, no campo profissional, vai ser no campo familiar. Por isso, estamos vivendo um desgoverno mundial quando o assunto é a família. Nunca se distancia tanto dos preceitos divinos quanto no campo familiar. No campo profissional, um ou outro, e aqui uma coisinha, aqui outra acolá, mas no campo familiar, as leis são debruçadas com uma intensidade muito maior, porque no final, segundo a vidente de Lúcia, para um cardeal que foi cuidar das famílias a pedido de um santo, a última batalha vai ser no tabuleiro do seu e do meu lar. E a gente está percebendo isso a vistas claras. Se a gente pegar a nossa geração, a gente sempre teve alguém mais recatado no nosso grupo de futebol. Mas você nunca escutou falar nessa palavra na sua juventude? Rivotril. Não tinha. Se eu perguntar quantas vezes tu cortou essa mão soltando pipa, arrancou a cabeça do dedo, os nossos hoje já não sabem mais o que é lazer. O nosso modo de viver família, e essa é a nossa luta. Eu sou diácono. Eu comprei meu ingresso e amanhã eu estou no Jogo do Brasil. Vou lá, eu e minha esposa. Minha mulher perguntou, com quem que a gente vai jogar? Não sei, é lazer de família. Meu filho é o Panamá, pai, eu não quero nem saber. Eu quero saber que nós três vamos estar sentadinhos lá de amarelo, vivendo a convivência sadia de uma família, sem eletrônico, sem televisão, sem nada, olhando para o outro, brigando com o outro, joga, toca, chuta, chutando junto, gritando o nome de um de outro. A gente vai perdendo a questão do convívio e vai se entregando cada vez mais. E aí, bate 13, 14 anos, é aquele sacrifício para ir à missa no domingo. Porque a missa deixou de ser algo que me edifica, passou a ser um fardo imposto pelos meus pais. Em compensação, o mesmo guri, a mesma guria que não consegue carregar as compras do portão até o primeiro andar, é o mesmo que vai para a academia e fica 5 horas ou passa 5 horas no eletrônico ou andando com amigos durante quilômetros, não se cansa, porque tudo que é voltado para dentro de casa se torna um fardo, principalmente ouvir uns aos outros. Era isso que eu queria partilhar com você, esses 4 pés da cadeira de São Paulo. Para uma família saudável, ela não será perfeita, mas ela pode ser saudável. Eu não preciso chegar ao final do dia e dizer no meu trabalho, meu Deus, vou ter que voltar para aquele inferno. Provavelmente quem fala isso é o próprio capeta, porque estar dentro de casa não se tornou mais prazeroso. Eu tenho uma facilidade no meu trabalho, eu tenho que trabalhar 8 horas. Eu chego às 6h15, 6h30. O primeiro que chega depois de mim, chega às 9h30. Tem uns que chegam às 11h. Mas depois do almoço, 2 horas, eu meto o pé para casa, para ficar com a minha família. Para fazer as coisas junto com a minha família. Durante 4 anos eu pude buscar meu filho na faculdade no final do dia, porque eu fazia essa dinâmica de horário, porque tem prazer de voltar para casa. Esse é o desafio
E aí, para a gente terminar, podemos já começar a cantar. Nós somos sal e luz. Deus colocou famílias cristãs para iluminar esse mundo. E deixa eu lhe falar uma coisa: tem muita gente que está se cansando da forma como esse mundo está influenciando a constituição de uma família. E eles estão buscando a igreja. Essa quinta-feira agora, um jovem chegou para mim: Diácono, eu sento no final da igreja, então a igreja é muito grande, eu nem sabia que esse moleque existia. Mas numa rua, eu cheguei aqui na igreja, nem o sinal da cruz eu sabia fazer. Foram 10 anos de um afastamento profundo. Alguém me chamou e eu só vim porque só tinha homem. O que me atraiu foi saber, cara, que lugar da igreja só tem homem? Isso não existe. Quando eu cheguei aqui que vi só tem homem, eu falei, pô, eu posso ser burro, mas chamar todos esses caras de burro também não é certo. Eu fiz a minha experiência aqui. E eu só estou vindo aqui para falar com você porque eu nunca falei contigo. Eu estou aqui há 6 anos, aliás, 5 anos. E daqui eu descobri que eu não tinha crisma. E eu fui para o catecumenato e fiquei 2 anos me preparando. E sábado passado eu fui crismado. Depois de 10 anos de abismo, eu voltei. Tem gente que está se cansando desse vazio. E eles precisam encontrar alguns que estão defendendo. Não é uma pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Nosso Senhor não precisa da sua defesa. Ele já venceu tudo e todos. Mas a igreja, ela precisa de filhos e filhas que possam anunciar o reino de Cristo, que está vivendo uma batalha nos últimos tempos com a família. Se a minha semelhança, você está enxergando que essa batalha já está acontecendo, é um bom sinal. Segundo a vidente de Fátima, segundo o cardeal e o próprio São João Paulo II. Pede a Deus, Senhor, que nesse dia eu seja iluminado a olhar para a cadeira lá de casa e ver que ela tem 4 pés. E São Paulo ao povo de Éfeso disse: uma família saudável precisa de 4 pés: marido, esposa, filhos e pais. Quando isso acontecer, eu terei uma família saudável. Isso não significa que a gente não vai pensar diferente. Em alguns momentos a gente vai até elevar o tom da voz pela nossa natureza, mas jamais iremos ofender, jamais queremos sair vitoriosos, jamais queremos ser agressivos, mas a gente pode, com o auxílio de Deus, viver com uma família saudável. Feche os seus olhos um instantinho e, concluindo esse momento com uma canção, nós queremos pedir ao Senhor, cantando juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Minha família é uma bênção. Vontade de ter maior riqueza. A minha família é uma bênção. Vai ficando de pé e vamos terminar assim. Maior riqueza. Vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Você bem conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família,